Senhoras e senhores, chegamos na terceira aula do nosso método Saga e hoje, nós vamos verificar. Nós temos um passo muito importante que é o seguinte: verificar se os documentos estão perfeitos, lindos, maravilhosos. Na verdade, esse passo serve para deixar a sua pasta pronta. Olha só. Este passo, nós vamos pegar todos os documentos, nós vamos verificar se tem erros e variações, nós vamos corrigir o que tiver que ser corrigido, nós vamos traduzir, apostilar e depois dessa aula, significa que você vai estar pronto ou pronta para dar entrada no seu processo de reconhecimento. Você tem noção? E se você estiver seguindo o curso com o Sagabook em mãos, pode pegar o seu Sagabook na página 61, tá bom? Etapa 3, garantir que os documentos estejam prontos. E aí eu vou explicando aqui para você que está com o Sagabook em mãos. Se você não está com o Sagabook em mãos, não tem problema. Vamos lá, seguir a nossa aula. Como eu disse, agora nós vamos verificar se os nossos documentos estão prontos ou não para serem utilizados. Então o primeiro passo é: precisamos do documento do italiano em mãos, documentos corretos, tá? O que são documentos corretos, Fábio? Documento do italiano em mãos e todas as certidões brasileiras recentes e no formato inteiro teor. Então, tá aqui, por exemplo, uma foto, uma imagem de uma certidão inteiro teor de nascimento. Então, ela tem que estar. A diferença entre a certidão inteiro teor, que é a correta para a prática de reconhecimento, da certidão simples, aquela que você tem na sua gaveta, é que essa certidão que você tem na sua gaveta, que eu tenho e que todo mundo tem, é uma certidão simples ou de breve relato. Significa que ali tem só algumas informações. Tem um modelinho ali que é nome dos pais, data de nascimento, local de nascimento, quem foi o declarante e só. Aqui não. Aqui nós temos o declarante, dados da pessoa, mais informações, às vezes nacionalidade, às vezes, enfim, tá? Aqui a gente tem muito mais informações. Então, quando você me ouvir falando sobre verificação de erros ou variações nos documentos, significa que a gente pega a certidão italiana, tá bom? A certidão de nascimento italiana, ela é a base para que a gente possa verificar erros e variações nos documentos brasileiros. Então imagine que você está com a sua certidão de nascimento do seu antenato italiano em mãos. Os dados que estão contidos naquele documento, nome dele, nome dos pais, data de nascimento, local de nascimento, nacionalidade, estas informações, elas têm que estar exatamente igual nos documentos brasileiros. Se ele nasceu na Itália com o nome de Giordano Barbiero, nascido na província de Padova, e aí, no casamento dele no Brasil, tá escrito Jordão Barbieri. Erro, tem que corrigir. Nascido na província de Treviso, não é Padova, tem que corrigir. Se ele nasceu em 1900, se casou em 1920, e lá tá dizendo, idade que ele tinha ao se casar, 24 anos. Se você faz as contas, não bate a diferença, porque ele tinha 20, não 24. Tem que corrigir. Então, como que a gente faz análise? Como que eu faço análise dos documentos e como que eu ensino as pessoas a fazerem análise dos documentos nos meus cursos e treinamentos, nas minhas mentorias? A gente pega a certidão mais antiga. Então, assim, você está com a sua certidão de nascimento italiana? Ok. Vamos imaginar que ele se casou no Brasil? Então, qual que é a certidão brasileira mais antiga? De casamento dele. Se ele já foi casado para o Brasil, significa que você tem 2 documentos italianos em mãos. Nascimento e casamento. Então, você tem o documento brasileiro mais antigo é o óbito brasileiro, o óbito do italiano. Não importa, você vai pegar o documento mais antigo brasileiro, ou casamento, ou óbito. E aí você vai começar. Você vai pegar. Eu gosto de pegar um documento. Eu faço, obviamente que eu faço online, já fiz mais de 4, 5 mil análises de documentos, mas normalmente eu faço tudo online. Mas tem gente que gosta de pegar um caderno, pegar o papel, não importa como. Importante é que você vai pegar os 2 documentos e vai começar a analisar. Nome do italiano. Giordano Barbiero, nascido tal, data tal, local tal, filho de. Nome do pai, nome da mãe. Pego a certidão de casamento dele brasileira. O nome dele bate com o documento com o nome italiano?
Se existe somente o abrasileiramento, ou seja, se ele se chamava Giordano Barbiero, mas no Brasil tá Jordão Barbiero, tá tudo bem, isso não é considerado erro. Porque isso a gente chama de abrasileiramento do nome. Do nome. Italiano, mas aí o sobrenome é Barbiero Barbieri. Tem que corrigir. Erro. Aí já coloca ali um vermelhinho. Tem que corrigir esse sobrenome aqui que tá diferente do sobrenome original. Aí, data de nascimento. Consta no Brasil data de nascimento? Não, então não é um problema. Mas consta a idade. A idade bate com a data de nascimento se o oficial do comune, se a pessoa que vai fazer o seu processo de reconhecimento pegar esses documentos, ele vai ter dúvida que se trata da mesma pessoa? Não. Então, ok. Mantém ali. E aí você vai fazendo isso. Depois, terminou de verificar a certidão de casamento, vamos para a certidão de óbito. Na certidão de óbito, consta as informações ali, exatamente como consta no documento italiano. Consta, por exemplo, que ele era cidadão italiano, porque se constar, por exemplo, cidadão brasileiro, opa, isso é um erro. Ou é um erro, porque ao invés de era para estar escrito italiano, ou você descobre que está escrito brasileiro porque ele se naturalizou brasileiro e aí você vai ver a certidão negativa de naturalização para verificar se houve algum problema aí. Mas ó, mais um ponto ali que está discordante. E aí você vai fazendo isso. Depois a certidão de nascimento do primeiro filho dele, o casamento do filho, óbito do filho, nascimento provavelmente do seu pai e da sua mãe, até chegar na sua certidão de nascimento. Então essa é a forma como a gente verifica os documentos para saber se contém erros ou variações. Depois que eu fiz isso, Fábio, como que eu faço para saber como corrigir isso? Você vai entrar no blog Minha Saga e vai procurar como entrar em contato com o tradutor juramentado. Naquele artigo eu explico não só e te dou uma lista de tradutores, que aí a gente vai falar da tradução, mas também eu explico retificação de documentos, que troço é isso. Tem um artigo no blog Minha Saga. Se você tá com o Sagabook em mãos, vamos ver no Sagabook qual é a página que eu falo sobre isso, tá vendo? Conversar direto com o cartório, aqui eu explico vários detalhes aqui, mas nós temos também no blog, caso você não esteja com o seu Sagabook em mãos, um artigo onde eu explico retificação de documentos. Que troço é isso? minhasaga.org, tá bom? E aí, ok. Fui, Fábio, fiz, corrigi, demorou aí algum tempo, tá tudo bonitinho, maravilhoso. Próximo passo, então, é traduzir os documentos. Aí você vai voltar naquele artigo, vai encontrar uma lista de tradutores. Precisa ser um tradutor juramentado, tá bom? Essa imagem aqui, se você observar a imagem que eu estou mostrando aqui para você, aqui em cima tem o nome da Carla Barsotti Stangorlini, que é a minha tradutora no Brasil. Ela que traduziu, ela, enfim, fez várias traduções de documentos para mim, para vários clientes, tá? Não necessariamente você precisa contratar a Carla, mas só para te dar uma ideia, você vai entrar em contato com um tradutor. Ele tem que estar cadastrado na Junta Comercial do Estado, por isso que chama-se tradutor juramentado, não é qualquer pessoa que pode traduzir os documentos. Eu recomendo sempre que você peça pelo menos 3 orçamentos de 3 profissionais diferentes para você poder comparar. Se um tiver muito caro ou muito barato, descarte, tem alguma coisa errada. E assim que você tiver todos os seus documentos traduzidos, porque sim, eles precisam estar traduzidos para a língua italiana, porque você vai apresentar os seus documentos para obter o seu reconhecimento a um órgão italiano. Seja diretamente num comune italiano, numa prefeitura italiana, seja através de um consulado italiano pelo mundo. Então, independente se você vai escolher fazer no Brasil, se você vai escolher fazer na Itália, o fato é, quem vai analisar os seus documentos é um funcionário público italiano. Então ele precisa e é obrigatório que você tenha todos os documentos traduzidos para a língua italiana. Nesse momento, algumas pessoas fazem uma confusão com documento italiano, que aquele documento que você conseguiu na Itália. Fábio, mas aquele documento como que... Ele já está pronto. Ele não precisa ser feito nada. Você já tem o documento italiano em mãos. Ele foi feito, ele foi utilizado. Se ele foi utilizado para fazer as retificações, se ele foi rasurado, você precisa de outro. No Sagabook eu ensino como você fazer o pedido de mais de um documento. No curso da cidadania italiana eu também te ensino
o motivo pelo qual você precisa pedir 2 vias dos documentos, mas o fato é, aquele documento tecnicamente está pronto. Então você não precisa traduzir, porque ele já veio da Itália, então ele já está na língua italiana. Aqui a gente está falando, nós falamos em tradução de documentos brasileiros para a língua italiana, tá? Ok, Fábio. Todos os documentos brasileiros corrigidos, traduzidos. Próximo passo é apostilar. É o famoso apostilamento de Haia. O que você vai fazer? Aqui mais uma imagem também de um documento traduzido apostilado, que é essa grande etiqueta que a gente vê aqui, enorme, tá vendo? Então, essa etiqueta, que é a etiqueta do documento de Haia, você vai fazer isso num cartório, e eu recomendo que você faça num cartório mais próximo da sua residência que tenha o serviço de apostilamento de documentos. Não são todos os cartórios que fazem isso. Então, normalmente são cartórios de títulos e documentos, mas eu não posso nem dizer porque tem cartórios de outros níveis que também fazem. Fato é, você vai buscar as informações, lá naquele artigo do blog também eu explico, no Sagabook eu explico, no curso da cidadania eu também explico, mas você vai conseguir encontrar um cartório que faça o serviço de apostilamento. E aí você vai solicitar, spoiler, você vai solicitar aquele cartório, o apostilamento, preste atenção, das certidões brasileiras, ou seja, certidões, os documentos originais, as certidões em segunda via original e no formato inteiro teor. Então vamos imaginar que você tem 10 certidões que você pegou. Você tem o casamento do italiano, o óbito do italiano, nascimento, casamento e óbito do seu avô, nascimento e casamento da sua mãe e do seu pai, a sua certidão de nascimento, a sua certidão de casamento e a CNN, que também é necessária fazer a tradução e apostilamento. Então vamos imaginar que você tem 10 documentos em mãos. São 20 apostilamentos. Ué, Fábio, como assim? Eu preciso fazer 2 apostilamentos? Nanina. Você vai fazer o apostilamento nessas 10 certidões que foram emitidas pelos cartórios, mais a CNN que foi emitida no site do Ministério da Justiça. Mas você também vai fazer o apostilamento das 10 traduções. Você mandou esses 10 documentos para o seu tradutor ou sua tradutora, voltou as certidões originais mais as 10 traduções, às vezes grampeadas juntas, às vezes separadas, não importa, mas o fato é que agora os seus documentos eles sempre vão ser o dobro em relação ao apostilamento. Ficou claro? Se eu tenho 10 certidões brasileiras, eu apostilo, eu vou ter 10 documentos que são as traduções, perdão. Então eu tenho 10 originais, 10 traduções, 20 apostilamentos. E aí você vai solicitar ao cartório esse apostilamento. Fábio, eu entrei em contato com o meu tradutor, a minha tradutora, e ele me ofereceu um pacote onde ele mesmo se cuida disso. Ele me cobrou um valor X que ele já faz todas as traduções, já manda fazer o apostilamento, já apostila os documentos originais, já apostila os documentos, as traduções. O que você acha disso? Depende do que você está buscando. Se você está buscando praticidade e alguém está te oferecendo praticidade, contrate a praticidade. Se você está querendo economizar, você pode ir fazendo as coisas sozinho ou sozinha. Vai demorar mais, mas você vai conseguir fazer mais barato. Então aqui não tem certo ou errado. O certo é aquilo que é melhor para você. Eu conheço pessoas que preferem pagar para alguém fazer tudo, e aí um escritório, alguém vai lá, faz tudo e a pessoa só, paga. Outros dizem, não, eu prefiro fazer sozinho, eu prefiro correr atrás, porque eu sei que cada etapa é gostoso, eu quero, tá tudo bem também, tá? Não tem certo, não tem errado. E uma vez que a gente tiver todas as nossas certidões brasileiras traduzidas e apostiladas, parabéns! Neste momento, eu posso dizer que você tem a sua pasta de documentos, o seu jogo de documentos prontos para você dar entrada no seu processo de cidadania italiana, de reconhecimento. Não tem mais nada que impeça que você faça o seu pedido de reconhecimento. Você tem a certidão do italiano em mãos, você tem todas as certidões brasileiras corrigidas, traduzidas e apostiladas. O que falta? Dar entrada no seu processo. Então, na próxima e última aula do nosso método Saga, eu vou te explicar como escolher dar entrada no seu processo. Como que funciona o processo no Brasil, como que funciona o processo aqui na Itália, como que é
as vantagens, as desvantagens e também eu vou fazer um convite para você especialíssimo, mas eu não posso dar spoiler porque eu só vou falar disso na próxima aula. Então, seu papel agora é cumprir todos os passos descritos nessa aula. Eu preciso que você organize, deixe tudo bonitinho, tudo organizadinho, porque o próximo passo é a gente entrar efetivamente com o seu processo, tá bom? Então, um grande abraço e a gente se vê na próxima aula.